A decisão que fixou o critério para definir o número de vereadores nos municípios brasileiros. É esse o tema do programa Grandes Julgamentos do STF de hoje. O recurso extraordinário começou a ser julgado em junho de 2002. O resultado saiu em março de 2004. Foram 8 votos a 3. O Supremo deu provimento parcial ao recurso do Ministério Público de São Paulo. Em julgamento, o parágrafo único do artigo 6º da Lei Orgânica do Município Paulista de Mira Estrela, que com cerca de 2.600 habitantes, tinha 11 vereadores, o número máximo previsto na Constituição Federal para cidades com essa população. Inciso 4 da Constituição Federal. A presidência indicou O relator do processo foi o ministro aposentado Maurício Correia. Ele entendeu que com apenas 2.651 habitantes, Mira Estrela deveria ter 9 e não 11 vereadores, de acordo com o princípio constitucional da proporcionalidade, previsto no artigo 29, inciso 5º da Constituição. Na época em que leu o voto, o ministro Maurício Correia era presidente do Supremo. Há um verdadeiro escândalo por parte de alguns municípios, de algumas câmaras legislativas locais, que extrapolaram as regras do tolerável. Um município de 3.000 habitantes, por exemplo, optando por 15 vereadores, por 16 vereadores. 3.000 habitantes devia ter democracia direta. Aí, esses fundos que são encaminhados aos municípios, na verdade, se convertem no rateio para a manutenção de vereadores e de uma série de outras regalias que são concedidas exatamente em função desse fundo que é repassado para os municípios, com o qual se mantém assessores, se mantém uma parafernália nessas câmaras. O relator foi seguido pela maioria. O entendimento predominante foi de que municípios tão pequenos devem ter um número reduzido de vereadores. Eu colho, senhor presidente, aqui no parecer do Ministério Público, aleatoriamente, 2 exemplos que ilustram o desprezo à proporcionalidade. O município de Capão Bonito, estado de São Paulo, tem 46.000 habitantes, com 17 vereadores. Já o município de Santo André, com 620.000, tem 21. É brutal. Só isso para mim já basta para eu acompanhar o relator. Não há dúvida, portanto, de que no presente caso e diante das considerações antes esposadas, acompanhe o voto do relator para conhecer do recurso extraordinário e lhe dar parcial provimento no sentido de se declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 6 da Lei Orgânica 222, de 31 de março de 90, do município de Mira Estrela, São Paulo. Faço-o, todavia, explicitando que a declaração de inconstitucionalidade da lei não afeta a composição da atual legislatura da Câmara Municipal, cabendo ao Legislativo Municipal estabelecer nova disciplina sobre a matéria em tempo hábil para que se regule o próximo pleito eleitoral. Durante os debates, o ministro aposentado do Supremo, Nelson Jobim, se referiu ao aumento de vereadores como uma manobra política de alguns municípios e lembrou que o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, já tinha se manifestado sobre o tema. Compreendo perfeitamente a dificuldade que teve o Tribunal Eleitoral de fazer a leitura, não é fácil de fazer essa leitura, evidentemente. E o critério foi atribuir-se à autonomia dos municípios, como se a Constituição tivesse dito que os municípios de até 1 milhão de habitantes têm a liberdade absoluta de escolher um mínimo de 9 e um máximo de 21. Não tem. Há um limitador para esta opção do município, que é exatamente a proporcionalidade. E o exemplo foi dado pelo ministro Maurício Correia na grande pesquisa que ele fez em relação aos municípios brasileiros. É evidente de que os municípios brasileiros optaram na extrapolação dos números da proporcionalidade para quê? Para ter um ambiente bem maior em relação ao número de vereadores, o que representa um jogo político importante. E eu vou deixar bem claro isso, falando com os pés fincados na terra.
Ou seja, o número maior de vereadores viabiliza maiores espectros de campanha eleitoral, quer para deputados, quer para senadores, quer para candidatos a prefeito municipal. Durante uma das sessões em que o assunto foi debatido no plenário em dezembro de 2003, o recém-chegado à corte na época, ministro Aires Brito, também seguiu o voto do relator e, em meio a teses jurídicas e poéticas, fez uma comparação curiosa sobre a Constituição Federal de 88. Eu fico impressionado como essa menina e moça, que é a Constituição de 88, no frescor dos seus 15 anos, não é, nos possibilita debates tão ricos, não é, tão interessantes, instigantes. Estamos todos aqui a discutir sobre essa expressão proporcional à população do município, que realmente eu tenho procurado, a partir do voto de Vossa Excelência, que eu li atentamente há alguns meses atrás, Vossa Excelência me antecipou gentilmente, eu tenho me fixado no sentido, não é, dessa expressão, o núcleo semântico dessa expressão, proporcional à população do município, que é um critério, diferentemente de limite, eu concordo com o ministro Jobim. Realmente a Constituição estabeleceu um critério e vários limites. O critério no inciso de número 4 e os limites nas diversas alíneas. Esse critério é o mesmo que prevalece para a fixação do número de deputados federais. A Constituição insiste nessa proporção entre o número de habitantes de uma entidade federativa e o número de representantes políticos dessa mesma unidade. Esse critério realmente me parece que deve ser prestigiado no campo da interpretação. A questão já está convenientemente e exaustivamente debatida. Limito-me a declarar que acompanho o voto de Vossa Excelência. No voto, o ministro César Peluso ressaltou que a decisão do STF não afetaria a composição da legislatura da Câmara Municipal de Mira Estrela em 2004, mas deixou claro que o Poder Legislativo local deveria estabelecer uma nova disciplina sobre a matéria para as eleições seguintes, de forma a se adequar ao entendimento do Supremo. Enfim, senhor presidente, com devido respeito, conheço do recurso extraordinário para lhe dar parcial provimento, declarando a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 6º da Lei Orgânica número 222, de 31 de maio de 90, sem que tal pronúncia atinja a composição atual da respectiva Câmara, de modo que fique a esta o dever jurídico de estabelecer, a tempo das próximas eleições, disciplina normativa condizente com o decidido nesse recurso. É como voto, senhor presidente. Ministro Ellen. Presidente, também eu acompanho o voto de Vossa Excelência, agora secundado pelo brilhante voto que acaba de proferir o ministro César Peluso, com essa cautela de deixarmos à Câmara Municipal as deliberações a respeito da sua composição atual até a próxima eleição. O ministro aposentado Sepúlveda pertence a Abril Divergência. Ele foi contra o voto do relator e entendeu que os municípios têm autonomia política para determinar o maior ou menor número de vereadores que irão representar a população. Não vejo mal em que a cada município se permita demarcar uma com maior ou menor grandeza numérica a representação popular na sua Câmara. Não desconheço, nem sou insensível à preocupação, várias vezes sublinhada no voto de Vossa Excelência, senhor presidente, com os gastos acarretados às finanças municipais por câmaras de maior número de vereadores. Sucede que essa mesma preocupação já levou à edição da Emenda Constitucional 25 de 2000, que alterou o inciso 6 do artigo 29 da Constituição, contendo em faixas rígidas os subsídios do vereador e impondo no artigo 29A, que inseriu na Carta, teto proporcional à receita realizada da despesa total do município com o seu poder legislativo, sem lhe castrar a autonomia política na determinação do maior ou menor número de vereadores. Esse é o quadro, com todas as vênias, conheço do recurso, mas lhe nego provimento.
Os ministros Celso de Mello e Marco Aurélio acompanharam a divergência. Convencido de que a Carta da República, ela remete à definição do número de cadeiras na Câmara de Vereadores, remete à lei orgânica do município e prevê tão somente um balizamento, ou seja, prevê, segundo a população do município, o mínimo e o máximo. O tribunal, a meu ver, ao avançar no tema, ele poupará o trabalho do próprio Congresso Nacional. O que eu quero dizer, presidente, é que a fixação do número de vereadores faz-se, desde que respeitado o piso e o máximo constitucionais, a partir de uma opção política legislativa do próprio município. Entendo a preocupação de Vossa Excelência numa quadra de dificuldades maiores em relação aos gastos públicos, mas, de qualquer forma, paga-se um preço por se viver em uma democracia, e o preço é o respeito irrestrito, né, principalmente à Constituição Federal, né, para acompanhar o voto divergente do ministro Sepúlveda Pertence, conhecendo do extraordinário e o desprovendo. A autonomia do município qualifica-se como uma das pedras angulares sobre que se estrutura o edifício institucional da Federação Brasileira. A nova Constituição da República, promulgada em 1988, prestigiou os municípios, reconhecendo-lhes irrecusável capacidade política como pessoas integrantes da própria estrutura do Estado Federal brasileiro e atribuindo-lhes esferas mais abrangentes, reservadas ao exercício de sua liberdade decisória, desde que observadas as limitações fixadas e impostas pela própria Constituição da República. Os ministros foram vencidos pela maioria, foram 8-3. E apesar do Supremo ter analisado um recurso específico do município de Mira Estrela, no interior de São Paulo, a decisão também provocou a redução do número de vereadores em várias partes do país. No final do julgamento, o ministro Sepúlveda Pertence, que na época, em 2004, era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, disse que com a decisão do Supremo, o TSE iria regulamentar a matéria. Embora se cuide de um caso concreto, e malgrado a minha respeitosa dissonância da maioria, batido o martelo, é preciso dar uma orientação uniforme a todo o país a esse respeito. No programa de hoje você acompanha a decisão da mais alta corte do país, que reduziu o número de vereadores no município paulista de Mira Estrela. Depois desse julgamento, em 2004, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, editou uma resolução para que todos os municípios brasileiros adotassem a nova regra. No entendimento do TSE, os municípios com menos de 1 milhão de habitantes teriam que seguir a cota mínima de 9 vereadores e a máxima de 21. O texto da nova resolução do tribunal tinha apenas 5 artigos. O primeiro e mais importante estabelecia que nas eleições municipais, a fixação do número de vereadores deveria observar os critérios declarados pelo STF no julgamento do recurso extraordinário interposto contra o artigo da Lei Orgânica do município paulista de Mira Estrela. Na prática, os ministros do TSE apenas regulamentaram o artigo 29 da Constituição, que relaciona a quantidade de vagas nas câmaras municipais ao número de habitantes das cidades. O TSE adiantou-se e fez um balizamento nacional a partir desse voto, o que levou a muitas câmaras de vereadores à redução de vereadores.
Se você tem amor à própria pele e sabe que os votos não são fáceis, você, ao ver que tinha 11, passaria para 7 ou para 8, os vereadores muito se sentiram na linha de tiro. E pressionaram o Parlamento Nacional para que contornasse a decisão do Supremo, adaptando-a à necessidade local política. E houve, então, a adoção de uma proporcionalidade que determinava a Constituição. Isso foi observado por todas as câmaras de vereadores. Nenhuma descumpriu essa determinação do Supremo, até porque a Justiça Eleitoral, no cumprimento da lei, observa com muita eficiência, com muita eficácia e, portanto, não houve transgressão. Bom, depois, em função disso, houve posicionamentos políticos, achando que a decisão do Supremo era injusta. Depois da decisão do Supremo e da resolução editada pelo TSE, o Congresso Nacional também voltou a analisar a matéria. Em 2009, parlamentares aprovaram uma emenda constitucional a respeito da recomposição das câmaras municipais. Então, aí o Congresso, posteriormente, mais recentemente, promulgou a emenda constitucional 58. Então, toda aquela questão deixou de existir e agora o que está em vigor é a emenda constitucional. E essa emenda constitucional muda os patamares, observa a proporcionalidade, mas em outros patamares. Até 15 mil habitantes, o município ele pode ter 9 vereadores, e aí depois vai aumentando. Sempre a lei orgânica tendo a faculdade de regular. Por isso que é um número pequeno de municípios em relação aos 5.563 que podem mudar. E a Constituição não fala que tem que ser tanto ou tanto. É até tanto, o mínimo é 9. Quando o Supremo interpretou a Constituição determinando o corte de número de vereadores, ao invés de serem cortados, se procurou a via mais fácil. Muda-se a Constituição para legitimar aumento do número de vereadores. Nós temos no Parlamento Nacional, na Câmara e no Senado, senadores que têm na Constituição Federal um objeto de respeito, mas temos outros que não vêm dessa maneira. Para esse professor de Direito Constitucional, depois da decisão do Supremo em 2004, o tempo passou, novas normas foram editadas, tantas outras eleições municipais realizadas, muita coisa mudou. Mas o que permanece é o que ele classifica de manobra eleitoral e abuso de algumas câmaras legislativas. Quando a matéria chega ao Supremo, que é o nosso farol, e ele mostra o que se contém na ordem constitucional, aí começam a se mexer ou se remexer interesses políticos, econômicos, que foram, digamos, que encontram nessa leitura constitucional óbices à formação dos seus objetivos. Há que se fazer justiça, nós temos vereadores e câmaras de vereadores que institucionalmente estão zelando pela própria imagem, pela função legislativa, um pouco de sobriedade institucional, mas são excepcionais. Já a população só tem um desejo. Cuidando do público, daquela cidade, se dedicando, fazendo com que ele faça o melhor para a população, Gostaria de mandar um recado aos vereadores. Vamos honrar os votos dos seus eleitores, porque vocês estão aí para defendê-los e falar em nome deles. O programa Grandes Julgamentos do STF fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e não perca no próximo programa mais uma grande decisão do Supremo. Eu espero você. Até lá.